Alô, amigos do canal Obra Prima. Muito obrigado para você pela audiência em mais um vídeo aqui do canal, que é esse conteúdo preparado especialmente para esclarecer dúvidas sobre obras, sobre projetos de engenharia que você vai utilizar para a sua obra, sua construção, da sua casa, do seu comércio. E eu gostaria de começar esse vídeo dizendo que o nosso assunto de hoje é um assunto interdisciplinar, ou seja, ele vai falar ali, ele vai estar falando sobre engenharia e também um pouco sobre direito, porque nós vamos falar sobre direito de vizinhança, aqueles velhos problemas que ocorrem quando a pessoa constrói na divisa ou quer construir na divisa. Então é muito importante esse programa de hoje e eu gostaria de iniciar pedindo para que você se inscreva no nosso canal e curta o vídeo, compartilhe, especialmente com aquele seu amigo que está começando, pensando em iniciar uma obra nesse momento, tá ok? Gostaria de agradecer mais uma vez aqui a parceria com o canal Mais Brasil, a pessoa do seu diretor J. Sardinha, e dizer que a nossa equipe técnica está aqui a postos, o Vita, nosso diretor, o Adriano Miyazaki, nosso assistente aqui de produção e direção, e o Júnior. Bom, o assunto do nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre algo que me pediram. Tiveram várias pessoas que já solicitaram para eu falar desse tema aqui, que é o direito de vizinhança. O que é isso? É aquelas questões que as pessoas têm dúvidas sobre. Como que eu posso deixar o meu vizinho, eu sou obrigado a deixar o meu vizinho por uma janela virada para o meu terreno, o escoamento da água da chuva do quintal do meu vizinho tem que passar pelo meu quintal, eu sou obrigado a aceitar esse tipo de coisa. O muro de arrimo, que é aquele muro de contenção que se faz quando tem um terreno com declividade, você vai ficar com uma casa que fica num nível superior e aos fundos dela uma outra casa no nível inferior. De quem é a obrigação de construir esse muro? Então nós vamos tratar desses assuntos aqui hoje. Para nós tratarmos desses assuntos, é preciso dizer que existem leis, existe tanto lei federal quanto lei municipal, lei local. Aí na sua cidade você deve ter um código de obras. Aqui o nosso estúdio, nosso vídeo está sendo gravado na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro. Então aqui em Frutal nós temos o Código de Obras de Frutal, na sua cidade deve ter o Código de Obras da sua cidade, que regulamenta muito essa questão também de obras, aprovação de projetos, e vai estar tendo aí também algumas limitações, mas nós temos uma lei federal. E hierarquicamente a lei federal ela prevalece sobre a municipal, podendo a lei municipal ser mais restritiva do que a lei federal, nunca mais liberal, nunca mais permissiva. Então a lei federal ela vai estar sempre valendo, e depois eu até vou dizer sobre algumas inconsistências que estão ocorrendo por conta de leis desatualizadas. A lei que regulamenta no âmbito federal, nós temos o Código Civil, que se trata da Lei 10.406 de 2002, tá? Nosso Código Civil, ele foi promulgado em 2002, e aí nós começamos a ter um problema, porque, por exemplo, o Código de Obras aqui da cidade de Frutal trata-se da Lei Municipal Complementar 04 de 10 de maio de 1991. Portanto, o Código de Obras de Frutal de 1991, ele é anterior ao Código Civil, que é federal. Então, o nosso Código de Obras, ele precisaria já ter sido objeto de adequação
por parte do município de Frutal, da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, um alô aí para os nossos vereadores de Frutal, que o nosso Código de Obras ele está em desacordo em alguns artigos ao que preconiza o Código Civil. Pois bem, o Código Civil, do seu artigo 1277 até o artigo 1313, ele trata quase que exclusivamente sobre questões de obras e as suas interferências nos terrenos vizinhos. Então, você vai construir a sua casa. É muito importante, ainda lá na parte de projeto, naquela parte que eu falei lá nos nossos primeiros vídeos do que fazer antes da obra, quando você vai contratar o engenheiro, vai contratar o arquiteto para projetar ali a sua casa, é bom que esse engenheiro, esse arquiteto que você contratou e você próprio esteja atento aos ditames da lei, do Código Civil de 2002, do Código de Obras, para que você, depois do seu imóvel pronto, não tenha uma eterna briga com o seu vizinho. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos, eu quero responder uma pergunta que é muito pedida, sobre a questão de janelas ou aberturas voltadas para o terreno do vizinho. No Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, no seu artigo 1301, ele diz o seguinte: é defeso abrir janelas, terraço ou varanda a menos de 1,5 m do terreno vizinho. Ele diz também no seu parágrafo 1º que as janelas cuja visão não incida diretamente sobre a linha divisória, bem como perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de 75 centímetros. Pois bem, aqui nós já vamos verificar que tem uma divergência com o artigo 47 do Código de Obras do município de Frutal. No artigo 47 do Código de Obras do município de Frutal, diz que nos terrenos em que a testada do terreno tiver 12 metros ou mais, esse recuo lateral tem que ser de 1,30 m. E se o terreno tiver uma testada inferior a 12 metros, o recuo lateral pode ser de, no mínimo, 1 metro. Pois bem, isso daqui, a prefeitura aprova projetos em cima disso. Porém, se o seu vizinho quiser reclamar na justiça uma janela colocada com uma distância inferior a 1,5 m, ele vai ganhar de você e vai fazer fechar a sua janela. Então, é muito importante que você observe, na hora que você estiver lá conversando com o seu engenheiro sobre o projeto da sua casa, é importante verificar com ele se ele está observando as distâncias de recuo preconizadas, solicitadas ali no Código Civil, que é uma lei federal que pede uma distância de 1,5 m. Ou seja, o que o Código Civil diz? Você vai construir uma casa aqui no seu terreno e você vai pôr uma janela que fica diretamente voltada para o terreno do vizinho. Essa janela, ela nunca poderá ser feita a menos de 1,5 m da sua divisa. Se você fizer uma janela com menos do que isso, o seu vizinho tem o direito de solicitar que você feche essa janela. Então você já imaginou o transtorno, você fazer um dormitório e depois você ter que tirar a janela e ficar com um quarto sem janela, se você não tiver a opção de voltar esta janela para outro lado? Só que a lei
também ela dá um lapso temporal, ela dá um tempo. Você tem o direito, o seu vizinho, se você tiver um vizinho que tiver uma janela que esteja invadindo a sua privacidade, que ela tiver a menos de 1,5 metro da divisa, você tem 1 ano para reclamar. 1 ano e 1 dia depois que essa janela estiver lá pronta, você perde o seu direito. Mas uma coisa que eu vou falar e vou salientar diversas vezes aqui nesse vídeo é o seguinte: existe o direito que está escrito em lei, e existe o bom senso e as regras de boa convivência em sociedade. Então, vamos procurar, gente, agir sempre dentro do bom senso e também não abusando da lei, daquilo que a lei preconiza. Então, você tem uma lei que diz que você pode ter janela no mínimo 1,5 metro, quando ela está voltada diretamente para o vizinho. Só que essa lei também tem um parágrafo neste artigo que diz o seguinte: se a janela for perpendicular, essa distância entre a divisa e a janela, ela é de 75 centímetros. Tá ok? Então, nós temos a questão da janela que incide a vista dela diretamente para o terreno do vizinho, ela tem que estar a 1,5 metro. 1,5 metro. Aquela que fica perpendicular ao terreno do vizinho, ela tem que ter uma distância de 75 centímetros do terreno, da divisa do terreno. Isso é muito importante eu estar frisando para vocês, porque embora a prefeitura possa aprovar um projeto dentro daquilo que o Código de Obras Municipal prevê, se você estiver pensando em construir uma casa financiada, é bom saber que as instituições financeiras, elas não vão observar apenas o Código de Obras do município, ela vai observar também o Código Civil. E daí o seu projeto, ele não vai ser aceito lá para financiamento na instituição financeira. Então fique atento a isso. Bom, essa questão da janela, das aberturas das edificações, elas já são um grande número de dúvidas das pessoas que aparecem no escritório ou que me solicitam para fazer algum vídeo aqui no canal falando sobre isso. É uma das maiores questões que fala sobre vizinhança, a briga que existe. Nós já estamos chegando aqui no limite desse vídeo, mas esse assunto nós vamos continuar nos próximos vídeos, porque nós ainda temos que falar sobre os muros de divisa e sobre águas pluviais. Então, fique com a gente aqui no canal Obra Prima, não se esquecendo de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, tá ok? Fique com a gente aqui no Obra Prima e não deixe a casa cair. Até o próximo vídeo.